E aí, tudo bem? Se você está vendo aqui, provavelmente é. Provavelmente não, é a reprise da live que eu fiz com a Isa. Já vou fixar aqui o tema. Nós vamos mostrar para você como que fazer dieta pode, na verdade, sair pela culatra, te atrapalhar a emagrecer no médio, longo prazo. Isso não é uma coisa que normalmente as pessoas estão acostumadas a lidar, né, a falar, a entender. E por isso que nós vamos falar aqui hoje para você, para te ajudar. Combinado? Eu vou chamar aqui a Isa. A gente tem um aqui hoje. Novamente, né? A última live com ela foi bem gostosa também. Deixa eu me posicionar, acho que ela vai entrar. Deixa eu ver. Onde que eu fico? Oi, Aí. Boa noite, Isa! tudo bem? E aí, como que você tá? Tô bem. E você? Voltou de viagem bem? Aproveitou lá? Aproveitei, tô meio recuperando ainda, mas tá indo. Principalmente o psicológico, né? Pra voltar à rotina e tudo mais, né? É mais difícil a gente voltar à vida Desconectar. normal, né? Desconectar, conectar, desconectar, conectar. Imagina. Querida, Mas foi muitíssimo ótimo. obrigado, tá? Por você estar aqui, que bom. Muitíssimo obrigado por você estar aqui, pós-viagem, pós-ressaca de viagem. Vai ser muito importante, eu tenho certeza, para todo mundo que vai assistir, que está precisando de ajuda. Tiveram bastante pessoas que ativaram as notificações, né? Então eu percebi que Que o tema bom. é relevante. As pessoas elas querem entender como que a dieta pode, na verdade, ser um tiro pela culatra, pode, na verdade, não ser aquela amiga que elas esperam, né? Eu espero muito que a gente consiga ajudar elas aqui. Sempre tem gente que Também. não te conhece, né? Como você está chegando aqui, eu também posso depois me apresentar para a sua audiência sem problema nenhum. Mas eu gostaria que você faça um pouquinho, né, sobre quem é você, de onde você é, o que você trabalha, quem você ajuda. Então vamos lá. Bom, para quem está vindo aí pelo Rafa e não conhece, meu nome é Isabela. Eu sou nutricionista, sou especializada em comportamento alimentar. Trabalho com isso desde 2019. Vim para essa área, costumo dizer que eu nunca fui feliz para escrever a dieta, nunca fez sentido isso para mim. Então já passei por várias pós-graduações aí, fiz pós em nutrição esportiva funcional, fiz residência em nutrição clínica em um hospital lá no Rio de Janeiro. Para mim foi muito nítido o quanto que eu fiquei pulando de área em área até de fato me encontrar em uma, né? E hoje, para mim, é o que faz mais sentido na minha vida, não largo mais. Eu acho que, né, ver que muita gente sofre, né, com essa questão de precisar fazer dieta. Eu tinha um pensamento de que eu achava que as pessoas ainda preferiam fazer dieta, porque por essa área não ser uma área muito conhecida ainda, né? É bem desconhecido para as pessoas quando a gente fala que, uai, como assim ser uma nutricionista que não passa dieta, né? E eu achava que as pessoas ainda preferiam, mas hoje eu vejo que não. Hoje eu quebrei essa crença minha que de fato só me atrapalhava, né? Hoje eu vejo que muita gente não vê sentido também, mas acaba indo para esse mundo porque é o único que elas conhecem, né? É o que Exato. você colocou lá na legenda. Normalmente as pessoas pensam em emagrecer, pensam em quê? Em fazer uma dieta, né? E vocês Uhum. vão ver aí, uma das coisas que a gente vai falar, dieta não é a única forma possível de você cuidar da sua alimentação. Então a gente pode conseguir cuidar, comer melhor e chegar no emagrecimento saudável sem necessariamente seguir uma dieta aí à risca, restrita, nesse sentido, né? Então, a gente vai falar sobre isso hoje. E também aí se apresenta quem está chegando por mim. Aham. Bom, gente, para quem não me conhece ainda, eu sou Rafael Frata, eu sou nutricionista, sou coach comportamental. Eu não tenho uma especialização, né, formado como a Isa tem em nutrição comportamental. Na verdade, eu ainda não fui atrás disso, porque até o momento eu não senti necessidade, mas se eu sentir, eu vou, né, porque é uma área que eu sou apaixonado de fato. Mas eu alio muito o trabalho nutricional junto à mudança de comportamento, a mudança de estilo de vida, a mudança de mentalidade, né, que o coaching é capaz de proporcionar a uma pessoa, né? Eu uso justamente as metodologias do coaching aplicado à nutrição e ao emagrecimento. Então, ajuda as Sim. pessoas a emagrecerem sem dieta, também porque eu deixei de acreditar em dieta,
muito parecida, a estrada da Isa é bem parecida com a minha. Acho que a única, talvez um pouco de diferença aí, é que ela estudou, acho que várias partes, né, Isa? Pelo que eu vi, a clínica esportiva funcional, né? A minha eu tive vivência clínica, mas bem dizer, 80% da minha vida foi esportiva. Então, lidei muito Hum, com essa área esportiva. Até hoje, né, eu lido. É uma paixão que eu tenho, mas eu confesso que quando você percebe que as pessoas estão precisando muito mais de ajuda em um quesito do que necessariamente a esportiva, porque a esportiva está bem difundido hoje, né? Tem muitos profissionais, com certeza, é. excelentes. Mas eu percebo que no ramo da nutrição comportamental, no ramo do emagrecimento comportamental, né? Ainda é baixo isso no Brasil, né? Não tem tantos profissionais. Pelo Uhum. menos eu não conheço tantos. E não vejo tantos pelo Instagram fora. Muito diferente dos que ficam prescrevendo dieta, né? Vejo muito. É, não Então, mas a nossa estrada ela é bem parecida, assim, né? A gente tem essa semelhança no sentido de compactuar com as mesmas, não necessariamente iguais, né? Que sempre tem as suas diferenças, mas em essência as nossas visões elas coincidem. Por isso que a gente se deu tão bem, por isso que a gente busca estar aqui reunir para ajudar vocês, faz post em conjunto e tudo mais, né? Mas o nosso objetivo aqui, com certeza, vai ser ajudá-los a conseguir emagrecer sem dieta, tá? Então, muito do que a Isa ela estava falando ali, né? As pessoas normalmente elas não têm uma noção que, tipo, nossa, mas como que eu vou emagrecer se não há uma dieta, né? Como que eu faço isso? Porque eu acho que tem tanta coisa por trás, né, Isa? Tem tanta coisa por trás do tipo as pessoas elas percebem que a maneira como elas vivem com a comida, elas lidam, né, a relação que ela tem, que elas desenvolveram com a comida, é uma relação talvez tão engessada ou tão dependente e é engessada mesmo, né, querendo ou não, engraçado, também acho. que quando elas pensam em emagrecer, elas precisam, é como se no inconsciente mesmo elas já esperam que algo vá domar elas, sabe? Elas têm uma relação mais desequilibrada, deturpada com a comida, então precisa de algo que pega na mão dela e faça assim, ó, você vai fazer isso aqui para sair daquela loucura que elas desenvolveram com a comida. Só que vamos dar um passo atrás e pensar melhor, né? Então, se eu É tenho essa uma, loucura com a comida, se eu desenvolvi, tá, gente? Isso aqui é bem entre aspas, tá? Se eu desenvolver essa relação desequilibrada com a comida, será que o caminho não seria eu fazer o caminho inverso? Né? Eu olhar para o que há de desequilíbrio e começar a trabalhar um reequilibrar. Porque quando eu faço isso, eu não faço nada forçado. Eu faço algo que eu olho, observo, percebo uma necessidade e vou no meu tempo, vou na minha velocidade, vou na minha condição, vou tudo do meu jeito. E isso faz a minha viagem ser única, né? Você enxerga um pouco disso também, né, Isa? é muito nítido que é uma falsa sensação de controle, né? Acho que as Uhum. pessoas buscam a dieta porque acreditam muito, e eu acho que eu vejo, acho não, isso foi vendido pelos profissionais de que a gente sabe mais do que qualquer pessoa em relação ao corpo dela, né? Sendo que isso não é uma Esse ponto é bem realidade, né? importante. Então, ainda causa uma estranheza muito grande para as pessoas de pensarem como assim, como que eu vou conseguir emagrecer sem fazer uma dieta? Porque se eu estou fazendo e já não estou conseguindo, quanto mais sem essa sensação de controle, porque se eu tiver livre, né, que foi a outra live que a gente fez, se eu tiver liberdade, se eu tiver autonomia sobre a minha alimentação, nossa, mas aí eu vou desregrar tudo, né? Aí eu vou comer É, é. até o reboco da parede, que é o que a maioria pensa. Se tiver livre, vai ter descontrole. E é justamente isso que o Rafa falou, é o caminho inverso que a gente acaba seguindo, né? A gente tem essa falsa ideia de que se a gente está dentro de uma dieta, está tudo sob controle. Só que esse é um É dos só uma motivos, sensação, né? Na né? É verdade, só é uma só uma sensação. sensação. Que, tipo, é como se fosse aquela sensação meio misturada com desejo, né? Ai, tá tudo bem, vai dar certo, tudo mais, pensamento positivo. E muitas vezes a gente não precisa de pensamento positivo, a gente precisa olhar a realidade, né? Então não adianta eu ter
isso que você falou eu achei muito importante, porque se eu tenho uma relação desequilibrada e eu preciso de algo que meio que me segura na mão e fala, ó, você vai andar por aqui, você vai pisar ali, você vai nessa velocidade, você não vai olhar para aquele lado, você vai só prestar atenção nisso. Se eu tenho algo assim, me poupa, e aqui entra uma parte bem delicada, né? Me poupa a necessidade de entrar em contato comigo. Aham. Me poupa a necessidade de olhar o que está errado nos meus comportamentos, na minha Comigo. maneira de pensar, no que eu acabei É. permitindo acontecer na minha vida. Isso é tão forte, gente. Por exemplo, acho que você também, Isa, você me confirma. A maior parte dos meus clientes são mulheres, e principalmente mulheres que já têm família, né? São mães e tudo mais. Quando a maior parte delas, não vou falar 100%, porque realmente não é, sempre tem algumas exceções, mas quando a maior parte olha para a vida delas, elas vão perceber que pelo instinto materno, que é lindo, né? Mas pelo instinto materno, elas acabaram deixando isso aflorar tanto que se anularam de tal maneira que, por exemplo, a vida delas, elas não conseguem mais ter uma vida delas. Elas só existem, né? Nós temos vários papéis. Então só vai existir o papel da mãe, só vai existir o papel É tudo. profissional. Às vezes o papel da mulher, por exemplo, o papel da Isa deixa de existir. O papel da esposa está quase deixando de existir. E quando as pessoas elas olham isso, elas tomam um susto. E também para lidar com isso não é fácil. Não é muito mais fácil eu Uhum. querer uma dieta para eu não ter que olhar para isso? É essa a Exatamente. questão. É. É, e o que a gente estava falando, né? Não, voltando. Isso aí, de fato, eu, o meu público não é tão mulheres já mães, não. Tá. Mas é o mesmo sentido do autoabandono, Uhum. né? Você vai vivendo as obrigações da vida, vai vivendo em função de outras pessoas, colocando outras pessoas em prioridade, né? E a partir desse lugar que você vai se colocando, você vai se auto-abandonando. E isso é um prato cheio por ganho de peso, né? Existe uma É a frase que comida não é ganha um minha, papel. existe uma frase que não é minha, mas que diz o seguinte, que o peso, ele não é a causa dos nossos problemas, né? Ele é a consequência dos nossos Perfeito. problemas. Assina Então, a embaixo. gente ganha peso, se vocês forem olhar aí para a história de vocês, é só parar para analisar qual foi o momento que vocês começaram a ganhar peso. Muito provavelmente estava acontecendo alguma coisa na vida de vocês, Pandemia. né? Muita gente. Também. É, na grande maioria das vezes também a pandemia contribuiu para muita gente em relação a isso. Mas as pessoas que lutam contra o peso, né, elas vêm de uma história muito antiga com isso, né? A pandemia piorou, Uhum. mas vem relações aí familiares, relações sociais, relação com trabalho, traumas de vida que justificam o ganho de peso, né? Medos. Então são coisas que vão acontecendo durante a nossa vida que a gente vai se colocando nesse lugar, né? Então, assim, a dieta, ela acaba olhando só para o que você está comendo. Ela meio que mostra que a única coisa de errado é a sua alimentação, né? São os alimentos que você come, são os nutrientes que você está ingerindo. Sendo que o seu ganho de peso vai muito além disso, né? Eu lembro que eu falei sobre isso com você na última live, mas que, no meu ponto de vista, o que a gente come é o de menos. É o que menos importa perto de toda a vida que a pessoa leva, né? Então, tem alguns aí, vários motivos que a gente vai falar do porquê que as dietas acabam te atrapalhando a emagrecer e te levam para o caminho contrário, né? Ao longo do tempo aí, te fazem muito mais a ganhar peso do que de fato perder e te ajudar a estabilizar o seu peso, né? Isso que você colocou, eu acho tão pertinente, porque a gente poderia, talvez, meio que fixar que isso aí é o coração da live. O coração do bate-papo de hoje é esse.
O peso, ele não é um problema, ele é uma consequência. De fato, ele sempre será uma consequência, né? Porque o problema está em outro lugar. Aí, se eu não tenho clareza de qual é o problema e só fico focando no peso, eu não corrijo o problema. E aí fica. Como é que chama aquela brincadeira? É cabo de guerra, né? Cabo de guerra. Fica um puxando para cá, um para lá. Um para lá, um para cá. E aí você morre de tanto perder força e energia, você não aguenta mais e você não saiu do lugar. Porque o problema tá lá, puxando para um lado. Aí você coloca tanto foco, força e fé, né, que as pessoas vendem por aí, de colocar para cá, em termos de dieta. E aí você tem um resultado mísero, alguma coisa ali, ou até tem um resultado. Tem algumas pessoas que vão ter. Mas ela não vai ser capaz de manter. Por quê? Que o que a Isa falou agora. Que o problema continua ativo. Então ele está puxando o cabo de guerra para cá. E aí é só você deixar de vigiar um pouquinho aqui, né? Você não, por exemplo, não manter aquilo que você estava fazendo, o que é incompatível mesmo, né? Você manter pro resto da vida, esse problema ele vai puxar para lá. É muito interessante a gente observar, por exemplo, a pandemia. A pandemia, na minha opinião, as pessoas elas engordaram mais por vários motivos. Um dos, por exemplo, ela colocou as pessoas mais face a face com os problemas delas. Antes, o fator rotina protegia elas. Eu estou tendo É, muito paciente assim, que fala, olha, eu percebo que quando eu tenho a minha rotina bonitinha, por exemplo, de trabalho, etc., a coisa flui com uma beleza. E por conta da pandemia, acabou acontecendo muito home office, folgas diferentes, né, esquema de trabalho de horas diferentes. E as pessoas elas começaram a ficar um pouco mais tempo em casa. Ficando mais tempo em casa, elas não têm o fator rotina. E aí elas preenchem o tempo, por exemplo, comendo. É um comportamento. uhum, Outra coisa uhum. que aconteceu muito na pandemia, né, Isa? O fator medo, o fator insegurança. No começo da pandemia eu lembro que eu via muito isso. Agora eu ouço menos, que acaba que as pessoas vão se acostumando, né? Vão criando um cenário talvez mais seguro para elas e para suas famílias. Mas no início eu via muito isso. Na hora que a gente ia a fundo nos comportamentos, a gente via que tinha muito medo do que iria acontecer com a família. Medo se, por exemplo, sei lá, se ia ficar sem comida, se ia ficar sem emprego, sabe? No início da É, pandemia a gente não sabia nada de como as coisas iriam se desenrolar. Então, o fator medo gera aquele pânico e aquela sensação ruim do medo. E a comida ela traz o quê? Traz um conforto. alívio, traz um conforto. É como se alguém estivesse abraçando a pessoa, né? E se você pode ter isso a hora que você quiser? Só você ter na sua dispensa, por exemplo. Era o que as É, pessoas acabavam fazendo de maneira automática. E aí foi se ganhando 10, 15 quilos, as pessoas foram ganhando peso. Mas por quê? O problema é o peso? Não. É o que a Isa estava não. falando. O problema está literalmente nessa mudança aí. Por exemplo, na mudança que você teve com a sua rotina, na mudança que você teve com os seus pensamentos, né? O que que você passou a cultivar de pensamentos na sua mente? Se você não desenvolveu nenhuma maneira de lidar com isso, e aí sua vida foi ficando mais ociosa, mais ansiosa, às vezes mais insegura e por aí vai, né? É. Você gostaria de falar alguma coisa? Não, só reforçando isso que você trouxe, que é uma situação em que a comida ela acaba ocupando um lugar que não é o dela, né? Uhum. Então, é muito nítido isso também, que é claro que se a gente for olhar matematicamente, as pessoas ganham peso porque comem mais do que o corpo precisa ou gastam menos, né? Mas assim, se a gente for olhar apenas pelo lado da alimentação, é porque come mais do que está precisando. E onde estão os excessos, né? A gente consegue falar sobre vários excessos, mas Legal. na grande maioria das vezes é isso que o Rafa trouxe, de que você usa a comida para outras coisas na sua vida que não necessariamente o papel dela, que é de te alimentar, né? De te nutrir e eventualmente aí te dar prazer. Então, isso que você disse aí, que às vezes, eu tenho nada para fazer, eu vou ocupar o meu tempo comendo, né? Então, Ociosidade. assim, isso é muito nítido, não sei se para você, mas em algumas experiências minhas, de pessoas que trabalham demais e ficam aí o dia inteiro na frente do computador, principalmente,
usam a comida como uma desculpa para pausar do trabalho. Então, não necessariamente está com fome, está de fato ou cansada ou entediada do que está aqui, né, da rotina de frente ao computador. Então deixa eu ir fazer alguma coisa ali, deixa eu ir comer. E a comida, ela é algo mais do mais rápido, mais prático de você recorrer. Então é muito natural que a gente vá para a comida. Só que a forma tradicional de se trabalhar a nutrição não te mostra essas coisas, né? Que é isso que a gente está falando, é o comportamento. Uhum. Então, se você está fazendo uma dieta, você não entende, né? O que de fato talvez não esteja te ajudando a emagrecer, ou, ao contrário, esteja contribuindo para o seu ganho de peso, que raras as vezes está relacionado com a comida que você está comendo. Então, tem muita coisa aí, e aí não sei se você quer falar outra coisa, porque aí eu já Não, ia acho que a gente introduzir. poderia entrar naqueles pontos que você já Tá. destacou mais cedo. Aham. Então a gente começou falando, né? Eu comecei a live aí falando que eu acho que o grande medo das pessoas é se eu não fizer uma dieta, que é quando eu tô me sentindo segura, eu tenho alguém que está segurando na minha mão e está me levando. Como que vai ser se eu não fizer uma dieta, né? Então eu vou Uhum. comer de forma descontrolada e não vou conseguir comer com equilíbrio. Então eu acho que esse é o grande medo das pessoas de largar a dieta de lado, rasgar a dieta mesmo, jogar fora e tentar seguir sozinha. E esse é um dos pontos, um dos motivos que explicam por que que a dieta te faz engordar. Se eu falar aqui para vocês, né, a palavra dieta, as pessoas que estão aí nos assistindo, gostaria aí que vocês interagissem aí com a gente. Então, se eu falo a palavra dieta, qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês em relação a isso? Qual é a primeira palavra aí que vem na cabeça de vocês quando eu falo dieta? Quem está Cara, aí pode me responder. comenta aí, gente, mas enquanto isso eu vou falar. Você falou agora, eu me lembrei da época da faculdade, que eu lembro que a partir de um ano que a gente começou a entrar em conteúdos específicos, né, da nutrição, a gente saiu das partes biológicas e começou a falar mais de alimentação. E eu percebia que gente, vocês estão me ouvindo? Confirmem Voltou. para mim, por gentileza, se vocês estão me ouvindo ou se foi só lá para Isa. Estão me ouvindo? Agora eu tô. Agora T- você voltou. Estão? Estão me ouvindo? Queria que o pessoal me dissesse se eles estão ouvindo ou se foi só aí para eu saber aqui, sei lá, porque aqui tá normal a conexão. Também não sei se foi a minha. Pessoal, Eu, alguém eu, comenta aí para mim, por favor? Responde aí eu para mim no travei para chat, eu você? preciso da ajuda de vocês. Podem ajudar? É só me dizer se vocês estão me ouvindo ou se realmente eu não estava falando, tinha caído, tinha travado tudo, vocês estavam vendo só a Isa. Estão me ouvindo? A Letícia falou que sim, eu acredito que estava me ouvindo. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Gente, vocês vêm para uma live pra participar, não é para ficar vendo igual palestra, não. Tinha caído, como é que tá? Ô, Letícia, tinha caído o quê? Travou os dois Tinha para você? caído aqui. Eu tinha caído, Letícia? Confirma aí para mim, por favor. Agora está ótimo. Mas quem que tinha caído? Quem que tinha caído? Era eu que tinha caído, a Isa que tinha travado? Como que é? É que eu tô perto do modem. O modem tá aqui atrás de mim.
As pessoas têm que. Ah, porque tem só 3 pessoas, é por isso. Porque as pessoas têm, eu não sei, elas têm timidez, têm medo de falar. É só responder, gente. A gente precisa de ajuda às vezes para saber o que é que está acontecendo. Você tinha sumido, tá? Bom, vamos lá. Então, pelo visto aqui foi aqui comigo e já reestabeleceu. Eu estava falando que na época da faculdade as professoras iam falar dieta e eu falava, será que a gente não pode chamar isso de outra coisa? Tipo alimentação, comida, coisa assim? E era sempre tratado como dieta, 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 dieta. E sério, tinha aula que eu ficava emburrado, eu ficava meio que pé da vida, sabe? Eu ficava, nossa, mas pra que ficar falando isso? E foi de lá que eu já comecei a pegar ranço da palavra dieta, sabe? Porque Uhum. quando você ouve dieta, o que que você pensa? Eu pensava em restrição, coisa chata, para quem tá doente, para quem tá querendo emagrecer rápido e fazer coisas loucas. E eu nunca fui a favor disso, né? Então, você vai ver nos livros, você vai ver nas aulas, é dieta, 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 dieta. Então, eu desde cedo, Isa, eu ouvia isso, se bobear, eu até arrepiava. Eu falava, gente, para com isso, para que ficar falando sobre dieta? É, e é isso, né? Se a gente fala dieta, a primeira palavra que vem à nossa cabeça é isso: restrição, privação, lista de alimentos proibidos e permitidos, né? A própria palavra dieta, mas já te vende uma ideia de que você precisa seguir algo à risca, né? De que se você comer um ponto fora da curva, você está colocando tudo a perder, né? Então, eu acho que eu fiz essa brincadeira aí na última live que a gente fez, mas só para contextualizar, né? Aquela brincadeira de. A Letícia falou, a dieta para É mim é isso aí. sinônimo de imposição. Uhum. Isso aí também é um dos outros motivos aí que te faz engordar. Então, daqui a pouco eu chego nesse motivo. Mas vamos pensar aí. Pensem, eu fiz essa brincadeira, eu vou fazer de novo. Contextualiza. Pensem em qualquer animal, menos em um urso grande e preto. Está proibido de pensar no urso grande e preto. E provavelmente acontece, né, quando eu faço essa Do brincadeira. focinho rosa. As pessoas se pegam pensando nesse urso grande e preto. Por quê? Né? Porque a nossa mente, ela não consegue lidar com mensagens negativas. Para a gente não pensar em alguma coisa, primeiro a gente precisa pensar, né? E com a alimentação é da mesma forma. Se a gente fica tentando se proibir de comer determinado alimento, maior vai ser o nosso desejo. E quando a gente decide comer, a gente acaba comendo demais, né? Uhum. Então, quanto maior, qual que é o primeiro motivo, né, que faz a dieta te atrapalhar a emagrecer, né? É porque é uma estratégia baseada em controle. Você precisa se controlar diante de determinados alimentos. E quanto maior é o seu controle, maior será também o seu descontrole. É a mesma coisa que você tentar segurar um sabonete molhado na mão de maneira firme. Uma hora ele vai escapulir, Boa. né? Uma hora ele Aham. vai sair. Então, com a alimentação é a mesma coisa. Então, pensar que quanto mais a gente tenta se controlar, se a gente precisa se controlar, é porque aí a gente traz a mentalidade de dieta, que se a gente acha que a gente precisa se controlar, a gente precisa deixar de comer determinados alimentos, porque a gente só precisa ter controle diante de algo que, querendo ou não, é considerado errado, né? Porque se não fosse algo errado, a gente não precisaria se controlar. E aí o porém disso é que a gente não consegue, isso não é sustentável. Em algum momento você vai acabar não se aguentando, não se controlando, vamos falar dessa forma, vai Perfeito. acabar comendo e aí não entra o equilíbrio, né? Acaba comendo de forma excessiva. E aí é por isso que muitas vezes você acha que você não está conseguindo porque você não está tendo força de vontade, você não está tendo vergonha na cara, né? Mas isso é apenas um comportamento natural do ser humano diante de uma situação de controle. Muito bom. Isso não é algo que depende de você, né? Como se você não tivesse tendo força de vontade. Isso é algo natural. Então, um dos motivos que a dieta te faz engordar é esse, que é uma estratégia baseada em controle. E eu gosto muito de quando a gente vai lidar com coisas assim, normalmente surge a dúvida, né? Então, por exemplo, vamos supor uma pessoa que
sei lá, se habituou a comer batata frita todo dia, exemplo. E aí, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, essa pessoa reeducar, melhorar esse comportamento com a batata, ela não consegue enxergar, por exemplo, a questão de. Bom, a única maneira de eu trabalhar é deixando de comer ou diminuindo a frequência que eu como. Então, ela sempre vai conseguir imaginar e pensar na restrição, né? Em tipo, ou eu não como, ou eu como menos. Claro que essas duas coisas, essas duas possibilidades são caminhos, né? Mas eu gosto muito, Isa, não sei qual é a sua opinião sobre isso, quando a pessoa, porque esse fator dela se sentir parte do processo, dela se sentir ela no processo, dela se sentir respeitada, sentir que aquilo está sendo o dia dela, né? A vida dela, os hábitos dela. Ela não está sentindo uma ET forçada a fazer coisas ali que não são dela, não é do feitio dela. Eu gosto muito do fator combinação. Combinação. Que é uma coisa que a gente falou na live anterior. Aham. As pessoas tendem a focar na exclusão. E aí a gente É, pode focar na inclusão. inclusão. Então, quando a gente associa, combina. Como assim combina? Porque às vezes a pessoa ela sempre come a batata frita e ela usa, por exemplo, sei lá, ela tem costume de usar uma carne frita, ela tem um costume de usar a salada só para enfeitar o prato. Então é um meio clássico brasileiro aí. Então ela pode associar o quê? Ela pode, às vezes, um dia mantém a batata frita e ela melhora a carne. E aí outro dia, por exemplo, ela melhora o aporte de salada e trabalha outra coisa. Às vezes ela associa duas coisas no mesmo prato. Por exemplo, a pessoa ela gosta muito de. Ah, mas eu gosto muito de. Como é que chama aquilo? Nuggets. Nuggetzinho. Uhum, Eu amo uhum. quilo, amo nuggets, etc. Aí você está querendo trabalhar uma proteína um pouquinho melhor com aquela pessoa e que não seja frita e tudo mais. Aí você pode associar. Você vai comer um pouco de nuggets e um ovo mexido, por exemplo, você associa. Essa questão de Aham. associação, que a pessoa ela tem possibilidades e não corta, sabe? Que ela deixa de ver as coisas que ela gosta na vida dela. O que que você pensa disso? Não, isso é uma forma que eu trabalho também. Eu acho que é péssimo, e isso está dentro da dieta, né? Então, quando as pessoas pensam em fazer dieta, elas já começam a falar: eu preciso cortar da minha alimentação. Ah, eu tô fazendo dieta. Ah, eu tirei o pão, eu tirei o açúcar, eu tirei não sei o quê. Você tirou tudo, mas não incluiu nada, né? Então, É, quando a gente pensa na exclusão, pior é para a gente manter algo na nossa vida. Então, isso é uma forma que eu trabalho, não pensa, você não vai ouvir de mim, ninguém que é minha paciente, escuta assim, ó, eu quero que você tira isso da sua alimentação. Vou te passar aqui uma lista de alimentos que você não pode comer. Hora nenhuma eu falo de alimentos que a pessoa tem que tirar da alimentação. Não, o que está faltando? Vamos olhar para a sua alimentação e ver o que você não está comendo, o que está faltando aí que seria importante você incluir. Porque a partir do momento que você vai incluindo determinados alimentos, outros vão perdendo lugar sem dificuldade nenhuma, né? passa a ser Mas natural, eu né? Passa a tenho, ser mais tem instintivo. algumas que na, não são muitas pacientes que têm dificuldade de comer determinados alimentos. Eu tenho algumas, tenho umas quatro que eu tenho trabalhado a tentativa de incluir alimentos para que a pessoa crie o hábito. Então, o que é muito nítido para mim é que parece que faltou uma introdução alimentar, né? Bem provável. Então, eu costumo Eu dizer não assim, tive olha, introdução alimentar. a introdução alimentar com você não foi feita da maneira como deveria ter sido. Então a gente vai ter que fazer agora uma introdução alimentar. Né? Então, sabe aquela história de vamos disfarçar alguma coisa no meio de outra coisa? Entendeu? Para você ir começar a ir acostumando com outro tipo de paladar. Porque se a pessoa não come, por exemplo, nada de legume, verdura, fruta, isso é importante também ter em mente, gente, que a gente não muda nada da água para o vinho, do 8 para o 80. Se você não come nada de fruta, não vai ser de hoje para amanhã que você vai passar a comer 3 frutas no dia. E não, isso não funciona, isso Perfeito. não te faz manter
novos hábitos na sua vida. Tem uma Então, frase que eu gosto muito, só para falar rapidinho, aproveitei isso que você falou. Entre 8 e 80, há 72 possibilidades. você tem muitas possibilidades, é. Então, uma forma que eu trabalho em relação a isso é, cara, se você não come nada de fruta, então, assim, vamos escolher qual fruta você quer começar a tentar, quantos dias na semana você quer começar a tentar. Eu não imponho no sentido assim, se você não come nada de fruta, você vai passar a comer uma fruta por dia, tá? Sim, Não, isso às vezes pode ser muito para a pessoa. Então, sim. assim, você quer tentar quantas? Quantas vezes por semana você quer tentar comer? Ou quantas vezes por dia? Né? Porque a pessoa ela precisa ter autonomia para escolher o que ela quer para a alimentação dela. Eu, às vezes, posso achar que, olha, você pode tentar comer uma por dia, mas para a pessoa pode ser muito, né? Se ela não come nada, então é importante, e isso é uma forma que eu trabalho de ir incluindo as coisas aos poucos. Então, isso que você falou, às vezes a pessoa gosta muito de nuggets. Hora nenhuma eu vou falar para ela tirar o nuggets. Hora nenhuma. Eu vou falar, ó, vamos tentar então incluir, sei lá, algum legume novo hoje no seu almoço. Que forma que a gente pode tentar que te atrai mais? Então eu vou fazendo nesse Que às sentido. vezes combine com nuggets, né, para ela, que ela goste. Então assim, a ideia da exclusão, né, que é a ideia da dieta, não te faz sustentar É, hábito novo na sua vida. Então, e é justamente por isso que não dá certo, porque se você precisa tirar algo, você concorda que a partir do momento que você precisa tirar, excluir, você vai ver aquilo e já vai pensar, meu Deus, mas eu não posso comer, porque dentro da minha dieta eu não estou permitida de comer isso aqui. Mais desejo você vai ter, e aí o caminho é o inverso. O caminho não vai dar certo, né? E aí, às vezes, quem está assistindo aí, pô, a gente pode estar pensando, tá, mas não vai nunca dar certo eu me permitir comer as coisas que eu sei que é errado. Só que aí que entra o ponto, porque a gente aqui não deixou de ser nutricionista, né? A gente não prega que você vai comer de qualquer jeito. Você ter permissão para comer não significa que você vai comer de tudo, de qualquer jeito, a qualquer hora e da maneira que você quiser, né? é, Isso é o que a gente chama de permissividade. Isso não é permissão para comer. A permissão para comer, ela vem para te mostrar que nenhum alimento por si só ele tem a capacidade de estragar a sua saúde e que você pode exato. se permitir de comer determinados alimentos. Mas as pessoas às vezes entendem que se eu não estou fazendo dieta, eu vou comer qualquer coisa de qualquer jeito. E não fazer dieta não significa não cuidar da sua alimentação. Eu e o Rafa, a gente não faz dieta, né? Mas a gente se preocupa em cuidar da qualidade do que a gente está comendo. E a gente não precisa fazer dieta para cuidar da nossa alimentação, né? Então, não fazer dieta não significa comer de qualquer jeito. A gente vai estar acompanhando vocês nesse processo para que justamente esse desequilíbrio não aconteça. Ele pode Uhum, acontecer no primeiro momento? Pode, mas existe uma coisa dentro da ciência que fala sobre a habituação. Quanto mais você se expõe a determinado alimento, mais aquele alimento vai perdendo a graça para você. Então, eu já tive várias pacientes que brigaram comigo no ponto de falar que eu fiz elas pararem de gostar de determinado alimento. Porque quando você traz a é o gatilho atenção, da quando você escassez. quando você traz a atenção para aquilo que você está comendo, quando você se permite, aquilo perde a graça, né? Vamos fazer uma analogia de quando a gente está conhecendo alguém novo na nossa vida, né? Quando a gente está conhecendo um crush novo aí, a gente tem interesse, né? De conversar, de manter aquela pessoa perto. Aí vamos falar que a gente vai desenvolvendo um relacionamento, começa a namorar, casa. Tem hora que a gente nem quer ver a pessoa pintada na nossa frente, né? Por quê? Porque a É, gente se acostumou com aquela pessoa, né? No início, quando é novo, o interesse é muito maior que a gente tem. Mas depois que a gente vai se habituando àquilo novo que a gente está colocando na nossa vida, aquilo perde o pódio, né? Não tem tanto, não chama tanto mais a atenção para a gente. Então, a alimentação funciona da mesma forma. Você precisa se permitir comer os alimentos que hoje você tem a ideia de que são errados. Se você comer, você vai descontrolar. Pode ser que num primeiro momento você até descontrole, porém, a partir do momento que você vai
Hoje come esse alimento, amanhã come de novo, depois de novo, depois de novo, chega um momento em que você se habitua ao processo de habituação. Então, o descontrole ele perde o lugar aí na sua vida, né? Mas para isso também a gente já entra em outro motivo de que para a comida perder o lugar de outras coisas na sua vida, além de você incluir alimentos novos, você precisa incluir atividades novas na sua vida, né? Com Porque se a certeza. gente tem uma vida só de obrigações, que é trabalho, isso que o Rafa estava falando, as mães, né? Tem o papel de mãe, tem o papel de esposa, tem o papel de dona de casa, tem o papel de precisar trabalhar. Então, isso é uma situação de obrigações na vida. Então, assim, se a gente tem uma vida só baseada em obrigações, isso é um prato cheio também para o ganho de peso. Então, Com a certeza. gente precisa incluir atividades rotineiras aí que nos dão prazer, porque se você não tem esse prazer, a comida ela vai entrar nesse lugar. Você vai buscar a comida você vai ter a comida como a sua única fonte de prazer. É. Então, se você tem outras coisas na sua vida que você consegue sentir prazer, sentir relaxamento, desestressar, aliviar a sua ansiedade, a comida ela vai ocupando o lugar dela normal ali de nos alimentar, né? É bem isso. E isso tem a ver também com aquilo que você falou um pouquinho antes da. É que assim, percebe quem está assistindo aí agora, quem vai assistir depois, vai ouvir o podcast depois. Se pergunte agora, tenta lembrar dos momentos em que você comeu algo que, na sua concepção, por exemplo, assim, era errado, era engordativo, coisa assim. Tente lembrar como que era as vezes que você comia, talvez a última vez que você fez isso, e teve culpa depois. É muito comum as pessoas elas fazerem isso, a pessoa fazer isso, em que é como se ela abrisse. Eu fico me colocando no lugar dela, porque eu já fiz isso em alguns momentos, só que passa. É uma atitude, um comportamento muito rápido e muito inconsciente. Mas é como se a gente, se fosse ilustrar, é como se a gente abrisse uma brecha no espaço-tempo, em que naquele espaço-tempo a gente ia comer o que a gente quiser rápido ali, depois ia acabar e ninguém ia perceber. É como se o peso não fosse alterar, é como se a consciência não fosse apitar, é como se coisas não acontecessem e você fosse lá, sabe, tipo, vou comer mesmo, desculpa a palavra, mas for, né, eu vou comer rápido aqui e você se entrega ao comer. Lembre como que foi essas vezes que você se entregou ao comer. Eu tenho certeza que você não apreciou, que você não curtiu o momento, que foi rápido, que foi Engoliu, né? num impulso daquilo acabar rápido. Por quê? Para É. aquilo não ficar ali, né, machucando a sua consciência, porque foi rápido. Ai, deixa eu comer rápido, deixa eu passar por isso rápido. É muito diferente de quando a gente intencionalmente escolhe comer. Pode comer. Hoje, por exemplo, aqui tem um chocotone. Tem um chocotone. E, cara, eu lembro de vezes em que eu comi um chocotone ou alguma coisa assim, em que eu comia com essa mentalidade. A minha mentalidade não era o do emagrecer, mas era uma mentalidade tipo, tô comendo demais. Eu sabia que era exagero, mais novo, na minha adolescência. Eu Uhum. sabia que era exagero. Eu sabia que eu não iria engordar, porque naquela época eu não ganhava 1 quilo de grama, não. Mas eu sabia que era exagero, que ia me fazer mal. E aí, qual era o comportamento que eu tinha? Exatamente esse, que muitas pessoas têm. Vai lá e come rápido. Come rápido. É, Quando você come rápido, daqui 10 minutos você quer de novo. Por quê? Seu cérebro nem entendeu o que aconteceu. não Você entendeu, foi né? lá, deu vazão a uma emoção sua. Muitas vezes essa escassez que tipo, por que eu não posso? Por que eu não posso? Por que eu não posso? Posso! E vai lá e faz aquilo rápido, né? Mas hoje, por exemplo, como eu fui lá e apreciei o chocotone, foi uma coisa tão com calma e talvez até ritualística, em que eu peguei o chocotone, coloquei na mesa, sentei calma, tirei uma fatia pequena, comi aquilo com calma, sentindo o cheiro, sabe, olhando para o chocotone, que a gente come com os olhos, né? E aquilo Uhum. foi tão gostoso que eu tirei mais uma fatia e comi de novo. E eu saí com aquela sensação que, tipo, nossa, que delícia, né? Que delícia isso.
E eu não tinha aquela vontade de comer mais. Primeiro novo. Porque Foi eu suficiente, né? literalmente sensibilizou o cérebro, né? O cérebro foi lá, curtiu, apreciou, você fica mais presente para aquele momento. Mas e se eu tivesse comendo rápido? Eu poderia talvez É, ter comido um terço do chocotone que estava ali. do E eu botões, ia é querer isso. mais. Eu ia querer É, mais. Pelo gatilho da escassez, de que eu não posso, não posso, não posso, não posso, e de você tentar fazer aquilo rápido para a culpa ser menor, para o impacto ser menor. Parece que o cérebro, ele cria algo assim, né? Do tipo, se eu fazer isso aqui rápido, parece que não aconteceu, sabe? É como se abrisse uma brecha no espaço-tempo, aconteceu, fechou, ninguém viu, nada aconteceu, a vida é. segue, mas a gente sabe o que acontece. Aí a culpa vem depois. Mas e se a gente passa a tornar isso tudo consciente, né? Se a gente passa a trazer as nossas escolhas, aceitar que eu gosto de chocotone, que vai ter um chocotone na minha vida, aceitar que vai ter um nuggets, aceitar que vai ter uma coisa e a gente vai fazendo escolhas, apreciando. Bom, se eu gosto de nuggets, eu me sinto proibido de comer nuggets, quando eu for comer, você acha que eu vou comer pouco ou muito? É, é isso, Eu vou é querer isso. comer muito. Agora, se eu É. gosto, tá tudo bem, tá incluso, eu consigo associar as coisas. Cara, às vezes eu pego dois nuggets e já mata a minha vontade. Três nuggets já é muito Aham, suficiente. E eu fico ali, ó, tranquilo. Percebe? é. Essa ideia, né, do proibido, da escassez que você falou, né, do proibido é mais gostoso, o cérebro ele vai Do querer, controle. essa negativa e tudo mais. Eu concordo plenamente. A gente precisa começar a trazer mais possibilidades. E aí entra Uhum. questões de hábitos que a Isa estava falando, né, de hobbies. Hoje em dia, meu Deus do céu, eu acredito que assim, a partir de agora, nos próximos anos, a nutrição vai ter um papel muito importante na vida das pessoas por conta disso, porque a nossa sociedade ela está sendo muito cobrada de sucesso profissional, né? Sucesso profissional. E para o sucesso profissional, a gente tem 24 horas. E o que, que as pessoas tendem a fazer? Preencher as 24 horas com mais sucesso Trabalho. profissional. Porque a vida é dosada na balança do sucesso profissional. Então, as pessoas, às vezes, eu tenho uma paciente em que a noiva dela, tá com você, tá nem nada, mas se ela estiver assistindo, ela vai lembrar que ela me falou isso. Eu fiquei chocado. E, tipo, a noiva dela trabalha em dois empregos públicos. Para quê? Para ter o dinheiro, obviamente, os recursos para ela poder ter a vida que ela tem, de comprar o que ela quiser, de comer o que ela quiser e etc. Só que ela perde ali 12 horas do dia dela. Uhum. Para ela, o que está acontecendo agora, pelas coisas que ela me conta, às vezes, da noiva dela, acontece o quê? Que muito provavelmente a noiva dela se acostumou com a ideia de relaxar, prazer, recompensa é comida. Na comida. Não existe outra coisa. É. E às vezes ela até pode me dar desculpa se eu questionar ela, falar, não, mas eu vejo série, eu vejo filme, etc. Aí eu posso perguntar para ela, o que você faz quando você está fazendo isso? Tô comendo. É. Será que você consegue ver série, ver um filme sem comer? Aí ela vai pensar, será? É. Será? Será que eu consigo curtir um momento com a minha noiva, conversando com ela, passando um momento com ela sem comer, sem beber? Será? É aí que a É. gente precisa questionar, porque muitas vezes a gente acabou canalizando um papel tão forte para a comida que não é dela. E isso é um problema. Que é o que a gente estava falando, né? O peso é uma consequência. Qual é o problema? É. Isso que você falou é muito, muito, muito comum, né? A pessoa vive imersa ali no trabalho, isso foi uma coisa que. Isso é muito recorrente nos meus atendimentos. É bizarro do que se eu for E falar, nos próximos anos isso só vai aumentar. todo mundo trabalha demais. E aí percebam o ciclo que a gente se enfia, né? Se a gente trabalha demais, a gente não tem como, por mais que a gente goste do nosso trabalho, a gente chega no final do dia com uma exaustão mental e física muito grande, independente de se a gente gosta ou não. Se a gente não gosta, pior ainda, né? Então, assim, Uhum. a gente chega com uma exaustão mental muito grande. Para você conseguir cuidar da sua alimentação, você precisa pelo menos pensar um pouco sobre as suas escolhas, né?
Então, se você está com essa exaustão mental muito grande, você não tem disposição Ah, física você não quer nem pensar, não. mental para pensar em alguma coisa. Você vai É. optar pelo iFood, pelo que tiver mais rápido, mais prático ali no armário, que normalmente é um biscoito, é alguma coisa Pastel da nesse esquina. sentido. E aí você vai e ganha peso, e aí, quando você toma consciência disso, mais você fica frustrada, e aí isso pode ser o motivo de te fazer descontar na comida, e aí você ganha peso de novo, frustração. Percebe o ciclo que a gente entra? Por quê? Né? Aí, pensa só, se a gente pensa só aqui nesse ciclo, a gente pensa que o problema é o que a gente está comendo, né? Só que, aonde está o problema? Está aqui, na exaustão física e mental. Por que que a gente está chegando no final do dia com essa exaustão física e mental? Por quê? Será que a gente está se cobrando demais? Será que a gente está num ambiente de trabalho que é um ambiente tóxico? Porque, assim, tem situações que sim, que é um ambiente de trabalho, que principalmente trabalhos que precisam cumprir metas, né? Então, isso é um Banco. tipo de trabalho que eu vejo que é exaustivo para determinadas pessoas. Mas além do trabalho, existe muito também uma responsabilidade nossa. A gente acaba se cobrando demais. Então, além da cobrança do trabalho, existe uma cobrança interna nossa. E aí, de nada adianta você fazer uma dieta. Não vai adiantar você se preocupar só com o que você está comendo. Porque se você continuar inserida neste ambiente, você vai continuar chegando no final do dia sem disposição física e mental para cuidar da sua saúde, para fazer uma atividade física, para tentar fazer escolhas melhores. E você não vai adiantar nada, né? Então perceba que se você não olha para a raiz do problema, que É. aí nesse exemplo que a gente citou é essa questão do trabalho, você não vai perder peso, você não vai conseguir mudar o seu ambiente aí, né? Então, só olhar para os alimentos não é o suficiente. E aí a gente entra no segundo motivo que faz com que as dietas não funcionem e te ajudam a engordar. É uma abordagem superficial, É. né? É uma abordagem superficial porque se a gente pensa, né, num iceberg, existe a ponta do iceberg, que ali seriam os motivos que são visíveis aos nossos olhos, que influenciam no nosso peso. Então, quando a gente pensa em fazer uma dieta, a gente pensa em carboidrato, proteína, lipídio, Caloria. caloria, ingestão de água, qualidade do sono, atividade física. Tá. Só que existe ali, por baixo da água, uma imensidão do iceberg que não é visível aos nossos olhos, né? E que existem os motivos ali também que influenciam no nosso peso. Mas não, como não são motivos visíveis, a grande maioria das pessoas não leva em consideração, né? Mas que Nem lembra. influenciam e muito em cima do nosso peso, que aí a gente pode citar, são as relações familiares, relações sociais, o ambiente de trabalho, a nossa rotina, nossos A traumas, relação de nossas nós com nós crenças, mesmos. a nossa relação com a gente mesma, a nossa personalidade, a nossa rotina diária. É, posso ficar falando aqui vários motivos e que Uhum. influenciam, né, na forma que a gente come e, consequentemente, no nosso peso. Então, se a gente só leva em consideração ali o que está na ponta do iceberg, a gente está olhando de uma forma muito superficial para o nosso peso e para a complexidade que é o ser humano. Não dá para a gente, é claro que a gente não desconsidera essas coisas que estão ali na ponta do iceberg, como eu falei, a gente não deixou de ser nutricionista, mas só isso nunca vai ser o suficiente. Nunca vai ser o suficiente. São raras as pessoas que fazem uma dieta na vida e aquilo foi o suficiente para ela. Ela não voltou nunca mais a engordar, não precisou mais de orientação profissional para voltar a cuidar da alimentação. Se Por dieta enquanto, realmente, né? Por enquanto. se dieta realmente funcionasse, bastava uma, né? É. Fez uma, ali resolveu, tudo bem, vamos seguir a vida. Mas olhar só para o que está ali na ponta do iceberg é muito superficial. A gente precisa levar tudo aí, o que está embaixo aí do iceberg, em consideração. E aí, por isso que a gente fala da raiz do problema, né? O peso, ele nunca vai ser a causa dos seus problemas, vai ser a consequência. Então, é aquela ideia de
Se eu tô com uma dor no joelho e eu tomo um remédio para aliviar essa dor, sem entender o que causou nessa dor, a hora que a gente parar de tomar esse remédio, essa dor vai voltar. E se Uhum. bobear, maior ainda, né? É. Por quê? Porque a gente não cuidou do que está causando essa dor. A gente não olhou para a raiz do problema. Com o peso é a mesma coisa. Se você só olha para o que você está comendo, se você só leva em consideração o seu peso, você está olhando para o sintoma só. Você não está olhando para a raiz do problema, né? E aí, quando você para de fazer uma dieta, você volta aos seus hábitos normais que você tinha antes, aos seus comportamentos antigos, né? Porque você não olhou para o seu comportamento, você olhou só para o que você estava comendo. E aí a tendência é que você volte a ganhar peso e se bobear mais ainda, né? É. Então é muito necessário a gente olhar para a raiz do problema. E a dieta não te faz olhar para isso, né? Acaba sendo uma abordagem superficial. E Ô, isso é Isa, algo que, assim, pode falar. e esse assunto é tão profundo, na verdade, né? Você está falando superficial, ele é tão profundo, que você estava dizendo, né? Isso, as pessoas que estão assistindo aqui, vão ouvir depois, vão se conscientizar disso. Vocês vão ver que nos próximos anos essa questão, né, de trabalhar, trabalhar e trabalhar para aumentar a renda, etc., isso só tende a aumentar. E olha como as coisas, literalmente, o ganho de peso não é o problema. Porque se a gente olha por essa ótica, então a gente vai perceber que assim, a raiz do problema é a pessoa estar trabalhando demais? Talvez. Porque se a gente for mais Talvez. profundo, a gente vai ver outras coisas. Mas Talvez por a que que pessoa ela ela está trabalhe, trabalhando demais? talvez ela trabalhe demais porque ela é insegura. Entende? Porque há uma autocobrança Eu, excessiva. eu tô colocando isso por conta do que a sociedade propõe. A sociedade Sim. propõe um salário, uma profissão, um estilo de vida para que você seja feliz. Você sabe que na sua profissão, no que você faz, para eu conseguir ter isso, eu preciso trabalhar muito mais. Então, o que que acaba acontecendo? Por exemplo, isso aconteceu comigo, isso aconteceu com dois pacientes. E é uma coisa que é muito interessante a gente observar. Eu queria falar isso aqui porque às vezes pode servir de reflexão pro pessoal aí. Às vezes, quando a gente olha por esse olhar mais profundo, a gente às vezes percebe que para eu resolver esse meu problema, às vezes eu preciso da coragem de me deslocar um pouco dessa visão de status e de sucesso. Às vezes eu preciso ser um pouco mais. Essa palavra está sendo muito usada no momento, né? Minimalista. Às vezes eu preciso ser um pouco mais minimalista, mais humilde com o meu estilo de vida, com a minha vida, reduzindo o meu custo de vida para trabalhar menos, para cansar menos, para ter mais tempo para Ter mim. mais saúde. Por exemplo, eu, meses atrás, eu tava numa vibe, Isa, assim, ó, de quanto mais eu ia indo. Só que o que que eu comecei a perceber? Tava faltando tempo para mim. Então foi um clique da vida, da rotina, que tipo, ó, se você continuar assim, você vai justamente acabar como seus pacientes. Seus pacientes chegam precisando de ajuda com isso. Você vai continuar para chegar no mesmo problema deles? Então, o que que eu optei por fazer? Trabalhar menos, focar com mais qualidade e ter tempo para mim. Tenho dois pacientes, inclusive um homem e uma mulher, ambos professores. Você acha que o professor trabalha pouco ou muito? Muito. Para um, trabalham muito, porque eles precisam justamente de quanto mais aulas eles dão, mais recurso financeiro eles têm. Ambos chegaram a essa conclusão. Eu preciso literalmente trabalhar menos, ajustar o meu estilo de vida, o meu gasto financeiro para dar conta com esse custo menor. Ou seja, isso precisa coragem, gente. Porque às Uhum. vezes você está com uma insegurança, porque você precisa mostrar, às vezes você acostumou a mostrar que a sua vida dá conta de bancar um custo, de bancar, sei lá, viagem, o que você come, o que você mostra, o que você veste, que carro que você tem. E aí, para manter essa escravidão de status, você perde todos os seus tempos das 24 horas, não tem tempo para você, e aí você acaba sobrecarregado e precisa descontar na comida, precisa da comida. Então percebe como o peso é uma consequência de uma invigilância lá, de uma insegurança, de você querer se encaixar no que as pessoas estão falando.
E às vezes você precisa o quê? Aceitar tá fora disso. Aceitar tá fora. É, Porque quando você aceita tá fora, tipo, eu tenho a minha vida, o meu estilo de vida, como eu trabalho, os meus gastos, tudo que faz sentido para mim. Eu enxugo, foco no que é essencial, começo a ter mais tempo para mim, começo a ficar mais calmo, menos estressado, durmo melhor. Você acha que minha relação com a comida vai piorar ou melhorar? é. Entende como o Não, é assunto ele é ter... tão profundo que as pessoas elas Uhum. nem param para pensar nisso. Porque tá todo mundo querendo trabalhar mais, ganhar mais, prosperar e por aí vai, por aí vai. E a gente está se perdendo do caminho do meio. A gente está indo muito pro, sabe, pros extremos, tá uma loucura. E perceba assim, hora nenhuma a gente está falando que não é importante você trabalhar e ter dinheiro, Não, não, não. né? Porém, de que adianta você ter muito dinheiro, mas não ter saúde para desfrutar disso, né? Uhum. Porque isso eu acredito que é uma coisa que você fala com seus pacientes, mas o que eu falo direto é você precisa ter saúde para conseguir fazer as coisas que você quer. E se você continuar nesse ritmo de vida, você não vai conseguir. É, Não vai, não tem jeito, não tem, e não é você, é qualquer um que se coloca nessa posição. Não consegue, gente, não tem como você ter disposição física e mental para pensar no que você quer comer. Você vai sempre para o mais rápido, para o mais prático, você não vai querer fazer uma atividade física. Você não tem disposição para fazer isso. E aí, de que adianta? Você vai estar, a partir do momento que você, é claro que a gente está ali para te ajudar a enxergar isso, mas se você tenta fazer uma dieta, né, vai que você não acredita na forma aí que a gente trabalha, não faz sentido para você, você ainda tem medo de largar a mão da dieta. Ainda uhum. faz sentido para você fazer uma dieta. A gente aqui é contra, mas ainda assim eu te falo que se você for procurar fazer uma dieta com esse estilo de vida, você vai estar jogando dinheiro fora, vai estar rasgando seu dinheiro, E jogando tempo. ali, né? E tempo, né? Então, não adianta. A Lanier, ela Comentário aqui, falou: ó. esse é o ponto. Já me deixei de lado para viver trabalhando. Hoje vi que isso não faz mais sentido. Meu projeto é trabalhar menos e viver com mais leveza. E o meu também. Eu me encaixo aí também. Eu Eu cheguei a também. uma conclusão bem parecida com essa, sabe? Que eu quero o essencial, o essencial. E esse essencial muda, né? Não é uma fórmula. A gente vai descobrindo, a gente vai se permitindo, né? As inclusões que a gente tá falando aqui, se permitir viver coisas novas, deixar de viver algumas e por aí vai. Mas É. isso é tão relevante porque, claro que a gente não está falando para as pessoas deixarem de trabalhar nem nada, é que a gente precisa parar para refletir nisso. Se a gente não parar para refletir sobre essas coisas, a gente vai no automatismo e às vezes você passou décadas da sua vida para depois você chegar a uma resposta que, tipo, nossa, como eu enxerguei isso antes, né? Por isso que terapia é vida, né? Às vezes você vai lá e descobre que, tipo, realmente eu tô levando muita insegurança para algumas coisas. Aí você descobre que às vezes você tá tentando tapar essa insegurança com a comida, com trabalhar mais, com um salário mais alto e tudo mais, e aí você não tem tempo para você, né? Se eu não tenho tempo para mim, como que vai ser? Às vezes, né? Triste pensar assim, mas às vezes o estilo de vida, o estilo de trabalhar que você não está querendo abrir mão é o seu próprio financiamento da sua obesidade. Você está financiando o seu diabetes, você está financiando a obesidade, você está financiando o seu acidente vascular, seu AVC, alguma coisa. Já parou pra pensar nisso? Eu não me permito mudar, porque eu quero ficar preso àquele estilo de vida, de salário e etc. E será que eu Nossa, não estou financiando algo? e o Rafa, não é nem só isso, né? A gente entrou no assunto de trabalho, né? Que com certeza esse excesso vem de uma insegurança, sim, é muito nítido, mas tem situações que são muito mais profundas também, né? Tem, De tem. uma dependência emocional com determinadas pessoas, que a pessoa não quer largar aquilo, porque se fizer, ela vai estar talvez correndo risco de quebrar algumas relações aí, de afastar de algumas Perfeito, pessoas. perfeito. E, e são escolhas, né? Então, assim, cabe a gente, acho que, mostrar isso para as pessoas e dar uma clareza, mas a gente não tem como obrigar a pessoa a seguir por determinado caminho. Mas tem situações que eu falo, que eu acho que
A gente precisa ser prioridade na nossa vida. É a gente primeiro para depois vir outras pessoas. Se a gente fica colocando outras pessoas sempre em primeiro lugar na nossa vida, a gente vai estar sempre deixando de se priorizar. E quando a gente deixa de se priorizar, a gente entra nessa questão aí do autoabandono, né? Então a gente não tem tempo para a gente e aí a gente não consegue cuidar da nossa saúde. Então, assim, para a gente ter um emagrecimento saudável e duradouro, a gente precisa ir muito a fundo. E a dieta não faz isso por você, É, né? pertinentíssimo isso, né? É, e às vezes, né, há situações, como você falou, há situações bem delicadas em que a pessoa ela não tem outro jeito mesmo. Ela, por exemplo, vamos supor, uma mãe que sustenta uma casa sozinha, né? E às vezes, para a mãe, é de partir o coração, por exemplo, cortar algumas regalias para os filhos. Então ela quer manter aquelas regalias, ou às vezes manter o básico, não sei, às vezes a situação é realmente mais delicada, em que a pessoa, para ela manter o básico, ela precisa se sacrificar mesmo, em um, dois, três empregos. Aí numa situação dessa, não há o que fazer? Claro que há. Só que a gente precisa trazer o quê? A autorresponsabilidade. E uma palavrinha que a gente usa às vezes aí, né? A gente tem uma noção um pouco diferente. Porque, tipo, uma vida dessa eu vou esperar emagrecimentos? Muitas vezes não. Eu vou melhorar a minha alimentação, vou conseguir melhorar gradualmente a minha saúde, mas emagrecimentos, às vezes você não vai ter, porque você não tem tempo, É, literalmente. Só que você consegue encontrar um equilíbrio, às vezes, com a sua saúde naquilo. E eu acho isso, claro que tem o seu lado negativo, mas tem um lado positivo disso também, porque às vezes a vida está te convidando a enxergar a vida de uma maneira diferente, enxergar o seu corpo de uma maneira diferente, sabe? Às vezes você vai ter que, digamos assim, lidar com a realidade que, tipo, eu não vou ter aquele corpo lá. Então, por eu saber que eu não vou ter aquele corpo lá, às vezes eu me abro a olhar para o meu corpo diferente. Isso aconteceu comigo, por exemplo, não exatamente desse jeito. Mas quando você para com expectativa, para com cobrança e você se abre para algo novo, do zero, sem expectativa, sem nada, a chance de você descobrir algo que antes você não via, que antes você não gostava, é muito alta. Então, às vezes, você passa a olhar para o seu corpo e passa a gostar dele de uma maneira que antes você falava, vai, que ridículo. E você passa a adorar. Isso aconteceu comigo, mano. Se eu tivesse com a minha mentalidade dos 17 anos de idade, mais ou menos, hoje, eu iria achar que eu era magrelão. Porque eu queria um corpo totalmente hipertrofiado. Hoje, para mim, o corpo hipertrofiado não faz mais sentido. E hoje o corpo que eu tenho, eu sou muito feliz. Por quê? A vida me mostrou que eu não teria aquele corpo de alguma maneira, eu tirei as expectativas, as cobranças, me abri, descobri um corpo que eu amo. Então é é assim, porque nunca uma porta sem saída, né, Isa? Sempre há o que fazer. Eu acho que a vida ela sempre nos convida a recomeçar de alguma maneira. Percebe que até o ritmo o tema da conversa começa a mudar, né? Mas o tema é bem profundo mesmo. é, não é, não acho que é mudar, mas é porque não tem como falar de parar de fazer dieta sem falar desse assunto. Não tem como. Porque parar de fazer dieta é olhar para você, é começar a olhar de forma mais profunda, é trazer o autoconhecimento, né, para sua vida. Não tem como, porque se você larga um caminho que tem alguém falando por você, quem vai falar por você é você mesmo. É, Então, para isso, você precisa entender quais são os seus comportamentos que te fazem comer em excesso. Não é necessariamente o que você está comendo, porque a gente ganha peso tanto isso. comendo comida quanto comendo iFood. É. Então, entende que não necessariamente é, a, a situação é o que você está comendo. Quando você começa a olhar para você, você entende o que de fato te leva a descontar na comida, a comer em excesso, né? E aí, aproveitando o gancho aí para falar o terceiro motivo, que, do meu ponto de vista também, faz você engordar, né? Quando você faz uma dieta, é porque a dieta ela te desconecta do seu próprio corpo, né? Então A já gente foi tem conduzindo, parece que foi fluido, né? A gente falou dos três temas, eles foram se encaixando.
ela vai contra o seu próprio corpo, né? A ciência, ela já tem estudos aí muito bem consolidados que mostram que quando você se coloca em uma situação de privação, de restrição de calorias, né, uma restrição muito intensa, principalmente quando o emagrecimento ele é muito rápido, o seu corpo e o seu cérebro, ele não entende que você está se restringindo para fazer uma dieta para chegar num corpo X ou para entrar num vestido tal, ou que você vai casar. Ele acha que você está passando fome, ele acha que você está em perigo. Então, o nosso corpo ele é Grande muito sacrifício, né? inteligente, né, ao ponto de se adaptar para te fazer sobreviver. Então, o que que ele faz normalmente? Ele diminui o seu metabolismo, ele aumenta a sua fome, aumenta o seu desejo por alimentos que te darão energia de forma mais rápida, porque se você está em situação de perigo, tudo que você coloca para dentro, ele vai fazer o quê? Estocar. Ele não vai gastar. Porque se não está entrando comida, né? Se você está numa restrição muito intensa e não está entrando comida, ele precisa sobreviver. Então, o pouco que você come, ele vai tentar estocar. Né? Então, ele aumenta sempre o seu desejo por alimentos mais calóricos, te dão energia mais rápido. Então, são esses alimentos que culturalmente aí normalmente são pregados como errados, né? E cada vez mais fica difícil você perder peso. Eu aposto que alguém estiver escutando isso depois ou já está assistindo essa live que luta a vida toda contra o peso e vive a vida toda em ciclos de dietas, percebe que cada vez mais fica difícil perder peso. Parece que cada vez mais o negócio vai ficando mais lento. É por E isso, isso é uma proteção natural do né? seu corpo, É. né? Sem contar que, assim, o outro motivo que a dieta vai contra o seu próprio corpo é que a gente, isso na verdade na verdade eu nem sei se você trabalha com comer intuitivo, Rafa? Você aplica algumas Eu coisas de trabalho, comer não em todos intuitivo? os casos, não em todos os casos, em alguns Entendi. casos. Tá. Mas só para fechar o raciocínio, né? A gente nasce com uma conexão muito aflorada com os nossos sinais internos de fome e saciedade, né? E com a vida, com as dietas, a gente vai perdendo isso, a gente vai se desconectando disso. Então a gente para de se guiar pela nossa fome, pela nossa saciedade, e a gente começa a se guiar por sinais externos, que são o quê? Os horários, né? Então, o que eu costumo falar muito com as minhas pacientes é assim, às vezes a gente está tão habituada a, por exemplo, tomar café da manhã, almoçar meio-dia, 1 hora ali, que normalmente é o Uhum. horário de todo mundo de almoçar, e a gente nem se questiona se realmente a gente está com fome para comer naquele horário. É claro que comer intuitivo não é para virar uma regra. Tem momentos que não tem como você esperar a sua fome aparecer para comer, porque você não vai ter oportunidade de comer. Então, não é algo para virar uma regra, mas só para vocês entenderem que quando você está fazendo uma dieta, você tem horários pré-determinados para comer e a quantidade que você come também é imposta pelo profissional. Então, você não se guia pelos seus sinais internos. Você está comendo, então, independente, assim, comi isso que me passou no almoço. Independente de você ficar com fome ou não ali naquela refeição, é aquilo que você tem para comer. Então, isso vai contra, totalmente contra o seu corpo, né? E todos esses motivos que eu citei aí, se a gente não tem consciência disso, a gente acha que a culpa é nossa porque a dieta não está funcionando. Que a culpa é nossa porque a gente não consegue sustentar. Que o que é dito aí pela sociedade é que se não funciona é porque é falta de vergonha na cara, força de vontade, foco, força, fé, disciplina, Roda, né? roda disciplina, é. Tudo isso. A gente acha que a culpa é nossa. Só que não, as dietas, elas têm todos os motivos para te fazerem não conseguir sustentar isso. Ninguém consegue sustentar. Aí as pessoas, tem gente que defende, né? Porque tem gente que se sente incomodado, né? Quando a gente fala sobre isso. Atinge lá dentro do coração, né? Já ouvi de algumas pessoas assim, mas Mesmo? não é Deve ter dieta, mesmo. é estilo de vida. É estilo de vida. Ah, Mas não. estilo de Esse vida estilo é de vida é diferente de cilada. você fazer É uma cilada. dieta. Completamente diferente, né? Estilo de vida é você. Estilo de vida, eu acho que
pelo menos do meu ponto de vista, é o que a gente leva. A gente se preocupa em cuidar da qualidade da nossa alimentação. Mas viver de dieta ninguém vive. Ninguém consegue viver de dieta. Ninguém consegue, é insustentável. Muito pertinente. Pra você ter ideia, Isa, na minha semana, nos dias fica difícil dizer, porque tem dia que um é mais, outro menos. Mas na minha semana eu posso dizer que 80% das minhas refeições é por fome. Uhum. 20% ali, às vezes são questões de organização de tempo, de rotina, de coisas que você acaba encaixando, né? Mas muito diferente de década atrás. Década a gente já começa a falar, a gente já tá velho, né? Mas eu lá nos meus 20 anos, eu comia baseado em horário mesmo. Sério mesmo, era Uhum. 2 em 2, 3 em 3 horas. É, Muitas vezes eu comia sem estar com fome. Vixe, quantas e quantas vezes, né? Não, Agora, hoje em eu dia, não, é fome. Na maior parte só. das vezes é fome. Mas eu aplico comer intuitivo quando é o quê? Quando é um horário em que eu preciso incluir. Por exemplo, há situações em que, na organização dos atendimentos que eu faço, eu encaixo atividade física. Então, por exemplo, comecei o dia atendendo, encaixei uma atividade física e depois eu tenho minha refeição pós-atividade física. Às vezes, essa refeição pós-atividade física, ela está vizinha do almoço. Ela está vizinha do almoço. Aí chega no almoço, eu sei que eu vou ficar um tempo atendendo. Então, para eu ficar sem comer até lá, eu ia ficar com muita fome, não iria É isso. concentrar, não ia render legal. Então, o que que eu faço? Sim. Eu jogo o almoço um pouquinho para depois. Se era, por exemplo, meio-dia, eu coloco meio-dia e meio, 1 hora no máximo, e reduzo a quantidade. Como menos. Para Uhum. justamente o quê? Passar aquela refeição que eu comi alguma coisa, para eu conseguir sustentar com os próximos atendimentos, né? As próximas horas ali. Então, às vezes, mescla, né? Você mescla um comer intuitivo com uma É, organização, com alguma coisa, mas a coisa engessada que é o problema, né? Aí que é o problema. é. Não, você falou aí, mas pra você ter noção, você falou que você não comia, você se guiava por horários. Eu dizia que eu não sentia fome, não. Eu era tão desconectada do meu corpo, que eu falava assim, eu não sinto fome, eu sinto vontade de comer. Fome eu não Uhum, sinto, não. Porque eu uhum. nem sabia o que que eu sentia quando eu estava com fome. Eu não sabia o que que Não meu sabia corpo me dava identificar, né? sinal, para eu falar que eu estava com fome. E isso é muito comum. Eu escuto isso de alguns pacientes, não da desconexão, mas de não dar nem tempo para o corpo mostrar que está com fome. A pessoa come em tantos horários, o tempo inteiro, que você nem dá espaço para o seu corpo te mostrar que ele está precisando de energia. Então a pessoa não sabe dizer o que é fome. O que você sente? Porque a pergunta clássica que eu faço para todo mundo é: o que você sente quando você está com fome? Como é que você sabe que você precisa comer? Já escutei várias vezes, nem sei, eu acho que eu nem dou tempo do meu corpo sentir fome. Eu lembro que esses dias você estava falando sobre isso no Storm, tá? Falei. Né? Então, E uma dica que eu acho bem importante nisso aí é o famoso beliscar, né? A pessoa que tem o hábito de ficar beliscando, ela não tem um momento de uma refeição definido, nem que seja pela fome ou por horário, seja o que for, o beliscar atrapalha a percepção de fome. uhum, Né? Porque às vezes a pessoa fica beliscando ali uma bolachinha maisena, um bolinho, uma fruta, uma coisa. E ali, cada hora que a gente come, a gente tem que lembrar que insulina trabalha, outras coisas trabalham. Então, os hormônios estão ali atuando. Como que o seu corpo vai criar ali momentos para ele liberar mais hormônios que vão te falar que você está com fome? Então, uma coisa que é bem assim, é simples das pessoas começarem a praticar. Começarem, não estou falando para mudar a rotina de ponta cabeça, que você não vai dar conta de manter. Mas começa a diminuir as beliscadas e fazer refeições. Começa a fazer isso, que você vai começar a sentir mais fome. E aí vai ficar mais fácil também você identificar até o comer emocional. O comer emocional é um pouquinho mais difícil, mas só de você já identificar fome, já é então, um bom passo. isso que eu ia falar, porque as beliscadas, um motivo pode ser por hábito, né? A pessoa ficou a vida inteira fazendo isso, mas Se você habituou. percebe nitidamente o quanto que as beliscadas têm um comer emocional por trás, né? Porque não é fome, não é fome.
Raras vezes é uma fome que está te fazendo procurar comida. Se você está procurando a comida é porque tem algum motivo ali por trás. A gente come por diversos motivos, claro. A Mas, ansiedade é uma das mais. mas esses movimentos de estar o tempo inteiro procurando alguma coisa, uma coisa que é clássica é o tédio. Você está entediado, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Procurar E alguma a coisa para comer. ansiedade. Você não procura alguma coisa para fazer, você procura alguma coisa para comer, É. Eu né? fazia Então, muito, que eu comecei a ficar mais vigilante, Rafael, fazia muito com a procrastinação barra ansiedade. Então, às vezes, tinha coisas para fazer, pepinos a se resolver ali do dia a dia, em que eu me habituei ao que antes de fazer eu como, para uhum, calmar, né, a ansiedade, calmar o emocional. Às vezes o meu cérebro, até por falta de sensação de fome, de vontade de comer, por tamanha ansiedade, às vezes eu criava a vontade de comer, mas eu não tava, cara. Não tava com fome, não tava nada. Criava naquele momento ali assim, porque precisava para fazer aquilo. Era como se fosse um hábito. Era mistura de tudo. Eu tinha me habituado. Por ter me habituado, eu deixei de ter uma sensibilidade maior em relação ao apetite naqueles momentos. Então eu comecei a perceber. Eu comecei a ficar mais vigilante nesses momentos e criar alternativas. Então comecei a criar estratégias para lidar com situações assim, em que antes eu parava, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tinha que escrever um texto de um post aqui. Então eu sabia uhum. que eu queria escrever e não era um texto pequeno. Eu fazia o quê? Deixa eu lá comer alguma coisa que eu vou me acalmar e eu venho e escrevo. E eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a criar uma bolha de foco para mim, em que eu retirava as distrações que eu tendia aí, se eu não comia, por exemplo, ficava olhando Instagram, coisa assim. Eu eliminava isso e focava em escrever. Aí eu condicionei na minha mente o quê? Assim que eu terminar de escrever daqui, de fazer isso, por exemplo, né? Eu vou ter um alívio. Aí esse alívio era a Ah, recompensa, recompensa. entendeu? Aí eu tirei a questão da comida e coloquei aquele alívio, aquela sensação de tipo, fiz aquele problema. Então aí o Aham. cérebro ele passou a não ter mais aquela comida, que era o combustível para fazer a atividade. Mas ele passou a lidar com aquele estresse e depois ter a recompensa dele, que é o alívio. Recompensa. Você Às vezes no trocou, né? alívio eu fazia alguma coisa até diferente. Por exemplo, sair daqui do escritório, ir lá ficar um tempo com o meu cachorro, com o meu gato, ir lá na frente, que ali na frente tem pé de acerola, tem pé de goiaba, e eu ia lá, ficava de boa lá numa sombra. Às vezes eu ia tomar um banho, dependia o dia, por exemplo. Às vezes eu meditava, dependia o dia. Então isso tudo depende, mas eu comecei a tirar a questão da comida. Essa comida ainda não parou de acontecer 100%. Às vezes acontece, mas bem menos. E é isso que eu queria trazer para as pessoas também, gente. A gente erra, enquanto você não aceitar seus erros, vai ficar difícil. Porque a gente sempre vai errar. O que acontece é que a gente passa a errar menos. A gente sempre vai errar. Você tá trazendo por um lado que eu falo isso, mas eu falo de forma diferente, porque as dietas trazem tantas regras, né, que quando as pessoas chegam até a mim e eu começo a trabalhar as coisas que eu trabalho, elas acabam usando esses novos ensinamentos como novas regras na vida. E Hum, a gente acaba trocando as regras, né? Trocando as regras das dietas por regras de um novo ensinamento. ótimo. Só que a gente nunca vai deixar de ter alguns comportamentos que às vezes a gente hoje já tem consciência que não são saudáveis e que fazem talvez a gente procurar comida. O que eu costumo dizer é que, primeiro que a gente nunca vai deixar, por exemplo, de ter um comer emocional, porque a gente não é um robô, a gente nunca vai deixar de ter emoções. Então a gente sempre vai estar tendo motivos, talvez, para descontar e usar a comida, né, como um alívio das emoções. A comida, ela é uma forma de aliviar as emoções, a gente não pode Sim, negar que a comida é uma estratégia, sim. só que ela não pode ser a única, né? Exato. Porque a partir do momento que ela é a única, isso vira um problema. Mas a gente nunca deixa de ter um comer emocional, por exemplo. O que acontece é Ainda que isso bem. está ficando mais Imagina. consciente, né? A gente nunca vai deixar de ter um comer social. A gente nunca vai deixar de querer comer além porque está muito gostoso,
né? Só que esses comportamentos, eles precisam ser mais conscientes, porque normalmente a Isso, gente faz isso hoje em dia no automático. automático, Né? sem perceber. Mas quando isso começa a se tornar mais consciente, isso vira uma escolha, né? A consciência, ela nos dá permissão de escolha. A partir do momento que você escolhe, você não abre espaço para uma culpa, para um arrependimento, Perfeito. porque você sabe e tem consciência que, por exemplo, eu estou saciada, eu estou confortável, mas agora eu escolho continuar comendo porque está muito gostoso e eu quero comer, pronto, acabou. É o que Você eu fiz, nunca vai, batatinha frita esse final de semana. Tava você não vai saciado chegar e no comi um ponto pouquinho mais de final, né? batata e ainda coloquei ketchup lá, que eu adoro. E comi mais um pouquinho. É isso. Então, assim, a gente não tem um ponto final para chegar, de achar que nunca mais a gente vai ter determinados comportamentos. Tem coisas que, como pode ser que façam muito sentido para a gente, e aí fica muito fácil a gente mudar. Quando a gente consegue mudar algo muito rápido, é porque aquilo fez tanto sentido para a gente, meu Deus, como que eu fazia isso antes? Como que eu me comportava assim antes? Né? Então, tem coisa que é muito fácil mudar, mas tem outras que a gente tem outros comportamentos que são impulsionados por crenças tão internas e enraizadas ali que a gente vai ter isso para o resto da nossa vida. A diferença é que a gente, quando a gente faz, a gente tem a consciência que a gente está fazendo. A gente está escolhendo fazer, né? Uhum. Então, eu, por exemplo, costumo dizer que é uma coisa que não tem nada a ver com comida, mas eu tinha um pensamento muito de 8 ou 80. Eu não tinha Também já pensamentos tive. flexíveis na minha vida. Só que hoje eu ainda me percebo, mesmo anos pós-terapia, eu percebo às vezes pensando assim, não, mas isso é certo, não, mas isso, aquilo ali é errado, não, mas essa pessoa está errada de fazer isso. Não existe certo e errado. Ao mesmo tempo eu já falo comigo, Isabela, não existe certo e errado. Olha você de novo com esse pensamento Ponto de inflexível. vista, Vamos né? Ponto de flexibilizar. vista. Então, assim, tem coisas que eu vou no automático, que às vezes eu me percebo fazendo, mas eu me percebo. Eu acho que o ponto-chave também está aí, né? Porque as pessoas às vezes se sentem culpadas por fazerem alguma coisa e só depois se deu conta de que fez. Mas você percebe que isso é um processo de sair do automático? O Uhum. importante é que você percebeu, antes você nem perceberia que você estava fazendo aquilo. Exatamente. Né? Exatamente. Então, isso é algo que a gente leva também para a alimentação. Por mais que hoje você não consiga entender que você está buscando a comida porque você está trabalhando demais e chegou no fim do dia muito exausta, pode ser que cada vez que você está, por exemplo, mas para isso você precisa de alguém para te alertar também para isso, né? Mas cada vez que você vai passando por isso, as coisas vão ficando mais conscientes, vai ficando mais fácil você mudar o seu comportamento ou não necessariamente mudar. Porque, como eu falei, tem coisa que é muito difícil mudar. Pode ser que você se torne as coisas mais conscientes, mas Uhum. não vem nessa situação, não vem a culpa, não vem o arrependimento, porque você escolhe fazer aquilo. É diferente, né? É, o consciente é maravilhoso, porque a pessoa Não é. ela sai do campo do impulso e traz para o campo da escolha, do raciocínio, do filtrar, do selecionar, né, o que é prioridade agora ou não, se eu abro uma exceção agora ou não. É o que você estava falando. Esse comer emocional, graças a Deus, a gente sempre vai ter ele. Porque imagina você comer por comer, gente, comer só o que normalmente a dieta fala para você fazer, né? Busca o carboidrato, a proteína e blá, 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 blá. Nossa, eu acho que ia ser uma coisa mais tão chata, Que mas vida tão chata, chata. mas tão chata. Que É inclusive, eu não sei se chata. aparece para você, Isa, para mim aparece às vezes é, propaganda no Instagram. Não vou falar o nome que eu nem lembro, mas é um produto em que ele vem para substituir as refeições. Tipo a propaganda, né? É assim: você não tem tido tempo, né, para fazer as suas refeições. Aí você só precisa do pó que você chacoalha, escolhe o sabor para você o quê? Ah, Colocar os nutrientes para dentro. Então eles estão vendendo o quê? Os nutrientes. nutriente. Quando a gente passa a fazer isso, a gente passa a ter uma alimentação NASA. A alimentação NASA, ela não tem sabor, ou se tem sabor, é aquela coisa sem graça, artificial.
Porque você acha que o artificial vai fazer o sabor igualzinho dos alimentos? Pega as coisas que tem sabor de bacon, tem o mesmo sabor do bacon? Pega as coisas que tem sabor de morango, tem o mesmo sabor do morango? Você vai ver que não. Não tem o mesmo sabor. Então não adianta a gente ficar com essa ideia de, ai, vou substituir. Você vai substituir e vai fazer isso por 1 mês, 2 meses. Eu quero ver você fazer isso por 5 anos. Pro resto da vida. Pro resto da vida, é. Ah, falo muito, porque assim, teve uma vez que me questionaram assim, nossa, mas você fala que você ajuda a pessoa a mudar a alimentação pro resto da vida? É pro resto da vida. Não é Sim, algo temporário. Porque, para mim, a partir do momento que você tem consciência de toda a forma que você se comporta diante da alimentação, você consegue manter algo pro resto da sua vida. não é Aí para sim é você, é para mudança de psicologia. hábito. Psicologia trabalha É, isso, né? Você tirou do inconsciente, trouxe para o consciente, você já tem possibilidade de lidar com aquilo. Enquanto está no inconsciente, você não tem. Porque fica ali no é, impulso, 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 até você conseguir trazer para o consciente, é onde você vai ter a oportunidade de lidar. Se eu tenho a oportunidade de lidar e a pessoa trabalha, ressignifica, reequilibra, modifica, ela conquistou isso com o mérito dela e é pro resto da vida. é pro resto da vida. Aí sim você consegue mudar hábitos, né? Porque quando você está fazendo algo regrado ali, muito engessado, você não muda hábito. Você rompe hábitos, né? É o que eu costumo dizer também. Se eu te passo uma dieta aqui agora, você vai começar a fazer tudo diferente do que você faz amanhã. Aonde que houve construção de hábitos aí? Houve uma ruptura de hábitos, né? Rompeu tudo que você fazia hoje, você vai fazer amanhã de diferente. E por isso que ninguém consegue manter pro resto da vida, que não houve uma construção, Perfeito. né? Então, ó, O que que você vai jantar aí tem hoje? todo. Hã? O que que você vai jantar aí hoje? Não, eu ainda tô na minha sala, nem tô em casa. Então, Mas provavelmente vou você jantar a sabe o mesma que é que coisa do você vai jantar? almoço. Mesma coisa do almoço. Que é Não, é só. inhame e carne moída. Ah, comida. Teve brócolis, feijão e tomate. Legal. Ó, e hoje, por escolha, por trazer no consciente, eu tenho lá porque eu sou vegetariano, né? Não sei se você sabe. Ah, é? Eu Não. sou, eu sou vegetariano, então eu não como carne. Como às vezes coisas lácteas, às vezes ovos, né? Mas carne eu não como mais, já faz mais de 4 anos. E aí o que acontece? Numa cidade pequena onde eu moro, vegetariano, tem algumas coisas que é muito difícil você comer. E tem uma coisa que eu sempre fui apaixonado, que é cachorro quente. E cachorro quente, para você encontrar salsicha de soja, por exemplo, coisas assim, só em Aham. cidade maior. E aí, por que que eu tô falando isso? Porque no meu jantar hoje eu vou comer o resto, né? Tem mais 5 salsichas lá que eu vou fazer cachorro quente hoje no meu jantar. Né? Então, meu jantar hoje vai ser cachorro quente. É pão, é Por salsicha, é escolha. o molho, é batata palha, maionese, maionese vegetal. Mas eu Arrasou. quero mostrar aqui que tipo, poderia ser eu, poderia ser a Isa. Quando a gente traz para o consciente, a gente escolhe, a gente filtra, a gente analisa, a gente passa a ser mais, sabe, mais a mão no volante da nossa vida, a gente começa a ter percepção das coisas, a gente passa a ser mais responsável por amor, não querer responsabilidade pesada, né? Enquanto a gente não cria essa percepção, fica difícil, porque a gente precisa que a dieta faça coisas por nós, Por nós. né? Mas eu É isso que adorei, você Isa. falou isso Você quer falar na. mais alguma coisa aí? Não, eu só ia comentar isso que você falou na última live que ficou para mim, né? Que a dieta você acaba, é isso que você acabou de falar, que você acaba escolhendo alguém para dirigir sua vida, né? Não é você que está ali no controle, né? Então isso talvez resumiria o porquê que as dietas não funcionam, porque você está colocando outra vida, outra pessoa para guiar sua Para vida, controlar. Exatamente. E você né? não cria percepção de nada. Né? Eu, por exemplo, no final de semana eu comi pizza. Hoje eu estou comendo cachorro quente. E a pessoa pode pensar assim, nossa, mas não é errado? Não, não é errado. Primeiro, porque a Isa falou que não é certo nem errado. E segundo, porque eu criei muita percepção em relação à minha saúde, o meu corpo, o que é equilíbrio para mim, o que entra com equilíbrio na minha vida. Quem não tem essa percepção, o que que ela faz? Ela vai lá, fura a dieta, volta para a dieta e torce para dar certo. Porque precisa de algo para guiar.
ela não para criar a percepção das coisas, né? Percepção de equilíbrio, percepção de responsabilidade, percepção de se tem coisas que eu estou comendo que está sendo um exagero ou não. Se está sendo exagero, será que eu posso melhorar alguma coisa? Então não cria essa percepção. Aí precisa de alguém, que no caso é a dieta, para falar, ó, faz isso, faz aquilo. Hoje você pode, hoje você não pode. E aí a pessoa, como que ela mantém isso, né, Isa? Mas eu adorei o papo hoje, que foi bem rico, foi Também, maravilhoso, como sempre. como sempre. Gratidão, tá? Obrigado por você ter colocado aí o seu tempo nessa ressaca pós-viagem. Espero que você retome a sua semana aí com muita energia para ajudar seus pacientes, com Obrigada. certeza, que com certeza estão evoluindo bastante com você, né? Com a sua Não, é orientação, isso aí. com o seu trabalho. Você quer falar alguma coisa, pessoal? Não, é isso. Acho que a gente está o tempo inteiro aí mostrando para vocês que existe outro caminho, né? Hoje eu acho que está muito mais do que claro que dieta não é a única forma possível de cuidar da sua alimentação. Você pode escolher ter um caminho muito mais tranquilo e leve para sua vida. E é isso, a gente está aí para ajudar vocês. E Rafa, obrigada pelo Parabéns. convite. Isso aí, top. Vamos fazer Vamos fazer mais, não mais, tem vamos fazer problema. mais, fazer mais. Querida, bom descanso, tá, gente? Obrigado. Vai Obrigada. ficar salvo aí, como sempre, tá? A gente se vê aí nos stories, nos posts da vida. Segue a Isa para quem não segue ainda, tá? O trabalho dela é bem legal. Beijo. Obrigada, Rafa. Fiquem com Beijo. Deus. Tchau, Tchau. tchau.